Olá, meu nome é Cláudia, seu blog Viajando com Papel e Tinta, e no vídeo de hoje estarei mostrando meus favoritos de 2020. Então, vamos começar? Para lembrar que esse vídeo não tá por ordem de preferência, porque isso daí já pedi demais, eu li muita coisa legal esse ano. Gostei de muitas das minhas leituras, muitas delas flutuaram ali entre 3 e 4 estrelas. Tive algumas decepções, tive alguns livros que não funcionaram comigo, mas o vídeo de hoje é pra gente falar de coisa boa. Lembrando que todos os livros que eu falar e tiver post, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. Com certeza um dos melhores livros que eu li esse ano foi Fique Comigo, da Yvonne Adebayo. E aqui a gente tem a Yeji, ela tá casada, já tem um tempo, e eles tomaram a decisão de comum acordo de ser um relacionamento monogâmico, coisa que não é muito comum entre a cultura deles. E tudo vai muito bem, o relacionamento vai muito bem, até o momento em que começa a pesar o fato dela não conseguir engravidar. Isso vai deteriorando o relacionamento deles, a família dele começa a se meter demais, força ele a assumir uma nova esposa. Isso é logo no começo da narrativa, a história vai muito além disso. A autora vai trazer um pano de fundo histórico-social bem interessante da Nigéria dos anos 80, e a forma com que a autora trabalha esse tema é fenomenal. Então eu super recomendo. Também entrando para minha lista de favoritos do ano, temos Laranja Mecânica, do Anthony Burgess, e uou, que livro, que livro. E essa edição da Aleph está primorosa, tá maravilhosa. E aqui a gente vai conhecer o Alex. Ele é o líder de uma gangue ultra violenta, extremamente agressivo. E ele faz isso por prazer, porque ele se sente bem, porque ele gosta disso. Só que um dia ele vai longe demais e acaba sendo preso. E nessa prisão ele é submetido ao método Ludovico. E o intuito desse método é forçar o Alex a ser uma pessoa boa. Nem que para isso seja necessário retirar o livre-arbítrio dele. Então o Anthony Burgess ele vai questionar bastante isso, dessa questão do livre-arbítrio, da violência, do combate à violência. É bem interessante. A leitura desse livro não é tão fácil assim, porque o autor chegou a criar uma linguagem de gírias que seria utilizado por essa gangue. É normal no começo a gente ficar perdido, tentando entender o que eles estão falando ali. E com um olhar mais atento e eu avançando na leitura, a gente vai entendendo o que essa gíria significa. E, bom, nós percebemos que as cenas anteriores são bem pesadas mesmo. Então toda a construção desse universo, toda a construção desse livro é espetacular, vale muito a pena. E o curioso é que esse livro ele foi escrito muito rápido, porque ele recebeu um diagnóstico que ele era um doente terminal, que ele tinha pouco tempo de vida. E ele, preocupado com o sustento da sua família, procurou escrever o máximo que ele conseguia, porque assim a esposa dele conseguiria vender os direitos dessas obras e se sustentar. Entre elas está a Laranja Mecânica, e é fantástico. Tem um livro que não poderia faltar na minha lista, é Matéria Escura, do Blake Crouch. E aqui a gente tem o Jason, ele é um professor de física, ele tá feliz, satisfeito com a vida que ele tem, ele ama muito a esposa, o filho. Ele é uma pessoa que está muito tranquila com as escolhas que fez na vida. Depois de comemorar com seu amigo que acabou de ganhar um grande prêmio da física, ele é sequestrado e antes de apagar, a pessoa faz uma pergunta para ele: você é feliz com a vida que tem? Quando ele responde que sim, o sequestrador injeta algo nele e quando ele acorda ele está num local totalmente diferente e com pessoas cumprimentando ele pelo seu retorno. Ele fica sem entender nada, o leitor também, e vai ser piração atrás de piração até o final dessa história. No final eu achei que poderia ser um pouquinho mais trabalhado, mas mesmo assim toda a construção desse universo, toda a construção dessa narrativa é espetacular. Outro livro que não vai ficar de fora dessa lista é Vozes de Chernobyl, que é uma reportagem com sobreviventes desse desastre nuclear. É um livro assim que você precisa de estômago. E é assustador de ver como que ele conversa tanto com os nossos dias, com relação à política, com relação ao ataque à ciência e a tudo. É assustador. É uma leitura assim que vale muito a pena ser conferida, mas vai preparando porque tem cenas assim, principalmente no começo, de revirar o estômago. E para finalizar essa lista eu vou colocar Lolita, do Nabokov, e bom, que livro! Gente, assim, a escrita desse livro é sublime, é poética. É uma leitura que vai te envolver muito.
Se você começar a ler esse livro sem ter em mente que ele é muito bom de lábia, que ele é um pedófilo, você corre o risco de cair feito um patinho na história dele. Ele não conta as coisas de forma direta, ele usa uma linguagem mais floreada. O leitor ele vai tendo de pescar ali nas entrelinhas do que realmente está acontecendo. E quando você entende o que está acontecendo ali, você fala... Você fica sem palavras. Quando você consegue entender ali o que ele está querendo te dizer, você fica estupefato. Na hora que eu cheguei na página 40, mais ou menos, eu já não tinha estômago. Foi assim, puxado concluir essa leitura, mas é espetacular. Esses são os meus livros favoritos de 2020, mas eu gostaria de fazer 5 menções honrosas aqui de livros espetaculares que eu amei demais. E um deles é Asiáticos Podres de Rico e sensacional. Aqui a gente vai ter a Rachel. Ela é uma professora universitária e ela namora o Nick Young. Só que a Rachel não faz ideia que o namorado dela, o Nick, é o herdeiro de uma das maiores fortunas asiáticas. O cara é muito, muito rico. É um outro nível de riqueza, assim, que nós, meros mortais, não fazemos a menor ideia. E quando ele recebe o convite para ser o padrinho de casamento de um dos seus melhores amigos, o Nick resolve apresentar, então, a Rachel à sua família. É muito loucura, é incrível. E a gente vai conhecendo um pouquinho mais dessa cultura de Singapura e é espetacular. Tô louca pra ler a continuação, que é Namorado Podre de Rica. Eu acho que vai ter algumas revelações ali a respeito da Rachel. Da sequência em Problemas de Gente Rica, que, se eu não me engano, vai ser publicado em breve no Brasil, assim espero. Né, Record? Porque esse livro é espetacular. Também gostaria de deixar uma menção honrosa a Teto para Dois, que foi espetacular, simplesmente incrível. E aqui a gente vai ter a Ti e o Leon. Por alguns motivos, eles acabam dividindo um apartamento, já que a Ti trabalha durante o dia, precisa de um lugar para repousar, e o Leon trabalha à noite, então ele vai precisar repousar durante o dia. A princípio eles não se conhecem, eles nunca se viram, e a comunicação deles se dá por post-it. E a forma com que essa história é construída é espetacular. Tem várias discussões muito interessantes nesse livro e é fantástico, um dos meus amorzinhos de 2020. Assim como Um Lugar Bem Longe Daqui. E aqui a gente vai ter a Kia. O pai dela é extremamente abusivo, cansada de todo o sofrimento, de todo esse abuso por parte do pai. A mãe dela acaba abandonando a família. E com o tempo os irmãos mais velhos dela também fazem a mesma coisa, deixando a Kia sozinha com o pai, que é o último a abandonar a Kia. Então ela se vê sozinha no meio de um pântano, sem dinheiro, tentando sobreviver. E a forma com que essa história é construída é de uma beleza ímpar. Aí acompanhar essa jornada de crescimento da Kia é fantástico, é maravilhoso. E o final foi assim espetacular. Em 2020 também eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, que reúne discursos que ela fez em algumas universidades durante formaturas, com foco em mulheres e ficção. Ela vai falar um pouquinho da desigualdade entre homens e mulheres, de como as mulheres têm de se esforçar muito mais para conseguir um certo reconhecimento. Reconhecimento esse que homens conseguem com muito menos esforço. Então, é uma leitura, assim, incrível. E, assim, Virginia ali tá extremamente sarcástica, irônica e maravilhosa. Espetacular. Então, é um livro que eu super recomendo. E para fechar essa lista, não poderia deixar de mencionar Bem-vindos à Rua Maravilha, do Gabriel Mar. E é... oh my god, como que eu amei esse livro. E aqui a gente vai ter a história do Igor. Ele tem um grande sonho de se destacar no teatro como roteirista. Vale lembrar que o Igor ele não é uma pessoa gostável. Ele não é uma pessoa que a gente vai se apegar a ele. Eu acabei passando bastante raiva com o Igor. O Igor, ele é irritante sim, mas a forma com que o Gabriel vai construindo essa narrativa, vai nos apresentando os personagens, é fantástico. É um livro com representatividade, é um livro que vai trazer algumas reflexões pra gente sobre autossabotamento, sobre lutar pelos seus sonhos e sobre olhar um pouquinho para o outro. É fantástico, maravilhoso e eu super recomendo. Se virasse um musical mesmo, gente, perfeito, maravilhoso, incrível, que eu queria muito ver. Então é isso, esses foram os meus favoritos de 2020, espero que vocês tenham gostado. Beijo e até a próxima. Tchau!